eu vou falar aqui sobre 8 tipos de painéis solares. O primeiro, painel solar fotovoltaico de silício monocristalino. O segundo, painel solar fotovoltaico de silício policristalino. Terceiro, painel solar de filme fino. Quarto, painel solar de silício amorfo. Quinto, painel solar de telureto de cádmio. Sexto, painéis solares de seleneto de cobre, índio e galho. Sétimo, células fotovoltaicas orgânicas. Oitavo, painel solar híbrido. Painel solar fotovoltaico de silício monocristalino. A tecnologia monocristalina é a mais antiga e possui a eficiência mais alta. Os painéis solares de silício monocristalino são facilmente reconhecíveis olhando de perto. Possuem uma cor uniforme, indicando silício de alta pureza e cantos tipicamente arredondados. Eles são feitos a partir de um único cristal de silício ultra puro. Este é fatiado como tipo um salame, fazendo assim lâminas de silício individuais que são então tratadas e transformadas em células fotovoltaicas. E quais são as vantagens do painel monocristalino? Atualmente, este tipo de painel possui a eficiência mais alta entre as tecnologias comercialmente viáveis. A eficiência deles hoje está entre 15% e 22%. Estes painéis ocupam menos espaço. Uma vez que estes painéis possuem eficiência maior, eles necessitam de menos espaço para gerar a mesma quantidade de energia elétrica. A vida útil deles é maior que 30 anos e vem com garantia de 25 anos. E eles tendem também a funcionar melhor do que os painéis policristalinos em condições de pouca luz. As desvantagens do painel solar monocristalino é que eles são mais caros. Do ponto de vista financeiro, um painel solar que é feito de silício policristalino, em alguns casos de filme fino, pode ser uma escolha melhor para os proprietários que se importam somente com o custo. Painel solar fotovoltaico de silício policristalino. Os primeiros painéis solares à base de silício policristalino, que também são conhecidos como polissilício e silício multicristalino, foram introduzidos no mercado em 1981. Ambos, o mono e o policristalino, são feitos de silício. A principal diferença entre as tecnologias é o método utilizado na fundição dos cristais. No policristalino, os cristais de silício são fundidos em um bloco, desta forma preservando a formação de múltiplos cristais. Daí o nome policristalino. Quando este bloco é cortado e fatiado, é possível observar essa formação múltipla de cristais. O policristalino é um pouco mais fácil de produzir do que o monocristalino. Eles são semelhantes aos de um único cristal, como monocristalino, tanto no desempenho como na degradação, exceto que as células são ligeiramente menos eficientes. Então, nesse caso, o monocristalino é melhor do que o policristalino. Quais as vantagens do painel solar policristalino? A quantidade de silício residual gerado durante o processo de corte das células fotovoltaicas é menor em comparação com o monocristalino. Os painéis policristalinos tendem a ser um pouco mais baratos que os painéis solares monocristalinos. A vida útil dos painéis policristalinos é maior que 30 anos e eles vêm com garantia de 25 anos. Desvantagens do painel policristalino. A eficiência desses painéis é tipicamente entre 14% e 20%. Isso é devido principalmente à menor pureza do polissilício. Ele também faz menos watts por hora por metro quadrado. Você normalmente precisa de uma área maior de painéis policristalinos para gerar a mesma quantidade de watts por metro quadrado que o painel monocristalino. Filme fino. Dependendo da tecnologia da célula fotovoltaica de filme fino utilizada, os painéis de filme fino possuem eficiências médias entre 7% a 13%.
Algumas tecnologias de painel de filme fino já estão chegando nos 16%, sendo similares à eficiência dos painéis policristalinos. Vantagens do painel solar de filme fino. A produção em massa é simples em comparação com a tecnologia cristalina. Isso os torna potencialmente mais baratos de fabricar do que as células solares de bases cristalinas. A sua aparência homogênea é esteticamente bonita, pode ser feito flexível, que abre um leque de aplicações muito grande, e altas temperaturas e sombreamentos de árvores e outras obstruções têm menos impacto sobre o desempenho do painel de filme fino. E quais são as desvantagens do painel solar de filme fino? Esses painéis não são, em geral, utilizados na maioria das instalações de sistema fotovoltaico residenciais. Eles são baratos, mas eles também exigem uma grande quantidade de espaço. Eles também têm menos eficiência por metro quadrado, que significa que o seu custo com estrutura de instalação, mão de obra e cabeamento tende a aumentar. Esses painéis também tendem a degradar mais rapidamente do que os painéis solares mono e policristalinos, e é por isso que eles geralmente vêm com a garantia mais curta. Painel solar de silício amorfo. Como a produção de energia elétrica é baixa nessa tecnologia, as células solares baseadas em silício amorfo e tradicionalmente só tinham sido usadas para aplicações de pequena escala, exemplo, calculadoras de bolso. No entanto, com o tempo, essas tecnologias começaram a ser utilizadas em larga escala. E com a técnica de fabricação chamada de empilhamento, várias camadas de células solares de silício amorfo podem ser combinadas, o que resulta em taxas mais elevadas de eficiência. Isso significa uma eficiência de 6 a 9%. Apenas 1% do silício utilizado em células solares de silício cristalino é necessário nas células solares de silício amorfo. Por outro lado, o empilhamento possui um custo elevado. Painel solar de telureto de cádmio. Esse tipo de painel é a única tecnologia de painéis de película fina que superou o custo-eficiência de painéis solares de silício cristalino, em uma parcela significativa do mercado mundial de painéis solares. A eficiência de painéis solares com base na tecnologia de telureto de cádmio opera normalmente na faixa de 9 a 16%. Painéis solares de seleneto de cobre, índio e galho. Em comparação com as outras tecnologias de filme fino, as células solares desses tipos de painéis mostraram maior potencial em termos de eficiência. Essas células contêm menos cádmio, que é um material tóxico. A produção comercial de painéis solares de seleneto de cobre e de galho foi iniciada em 2011 na Alemanha. Os índices de eficiência para este tipo de painel normalmente operam na faixa de 10 a 12%. Em alguns casos, no Brasil já vem ultrapassando os 13%. Células fotovoltaicas orgânicas. A célula solar de polímero orgânico foi idealizada há muitos anos com uma tecnologia fotovoltaica flexível, de baixo custo, feita utilizando processos de impressão, máquinas simples e materiais abundantes. Hoje são poucas as empresas que conseguiram levar a produção de células fotovoltaicas para uma escala industrial. O processo de fabricação do painel solar híbrido é similar à fabricação dos painéis fotovoltaicos monocristalinos, porém possui uma passivação com camada de silício amorfo, dentre outras diferenças. Colocando de uma forma simples, este painel produz mais energia por metro quadrado e também funciona muito bem com temperaturas mais altas. Dessa forma, essa tecnologia é ideal para o Brasil. A eficiência dessa tecnologia varia de 21 a 24%. Além de economia de custos e segurança, um sistema híbrido também traz uma série de vantagens. Armazenamento de energia solar para ser usada durante a noite, independência energética mais abrangente, a fatura de energia sofre grande redução e permite que o consumidor faça um uso mais ponderado da eletricidade.
ligar máquinas ou equipamentos eletrônicos durante o dia, quando a produção de energia é maior. Contudo, é preciso atenção em alguns pontos a respeito de um sistema fotovoltaico híbrido. Ele requer um maior custo de investimento se comparado aos sistemas que não possuem banco de baterias. As baterias têm um prazo de vida entre 7 e 15 anos. Isso significa que é bem menor do que os módulos solares, que em média são 25 anos. E por conta da complexidade de instalação do sistema híbrido, você terá que reservar um espaço maior, novamente por conta das baterias. Assim finalizamos a lista dos 8 tipos de painéis solares fotovoltaicos. Esperamos que você possa analisar as vantagens e desvantagens de cada um, onde cada um se aplica e escolher o melhor para a sua necessidade. Grande abraço.